Olá, bem-vindos ao segundo seminário Memórias do Corpo, Apagamentos, atividade promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFSC e pela Faculdade de Letras, Artes e Comunicação da UFMS. A conferência de encerramento, intitulada Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão na Comunidade LGBT, será pronunciada pelo professor pesquisador convidado Renan Quinalha. Farei uma breve apresentação de seu vasto currículo. Renan Quinalha é professor de Direito, Instituições Judiciais e Cidadania da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Possui doutorado em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo e mestrado em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Conta com graduação em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente é membro do Conselho de Orientação Cultural do Memorial da Resistência de São Paulo, do Conselho do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, dentre outros. Renan ainda é presidente do Conselho de Administração do Núcleo de Preservação da Memória Política. É autor de Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, Companhia das Letras 2021, e é um dos organizadores dos volumes Espectros da Ditadura, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo, Autonomia Literária 2020, História do Movimento LGBT no Brasil, Alameda Editorial 2018, e Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade, Edufiscar, de 2014. Então, seja bem-vindo, Renan. A palavra é sua. Olá, Márcio. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todo mundo que está acompanhando o seminário, dizer que é um prazer enorme poder contribuir para esse seminário da Federal de Santa Catarina, junto com a Federal do Mato Grosso do Sul. Pedir desculpas, em virtude da dificuldade que tive de participar na data que estava designada, enfim, combinada, por conta de reações também à vacina que tomei na véspera do dia, mas importante é que houve essa possibilidade da gente promover esse encontro, essa troca, então uma alegria muito grande estar aqui para poder trazer um pouco dessa pesquisa que se materializou, é uma pesquisa minha de doutorado, e que também é uma pesquisa que eu empreendi quando trabalhei na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e também fui consultor da Comissão Nacional da Verdade para assuntos de gênero e sexualidade. Então, é uma pesquisa em que se sobrepôs tanto essa atuação profissional no campo dessas políticas públicas de produção de verdade, de memória em relação aos crimes da ditadura, e, ao mesmo tempo, também essa pesquisa acadêmica que eu vim desenvolvendo nesses últimos anos. Então, uma pesquisa em que, de alguma maneira, eu fui traçando, nessas duas frentes das políticas públicas e da pesquisa acadêmica, coletando elementos, trabalhando com fontes, e que se materializaram nesse livro que foi agora lançado pela Companhia das Letras, Contra a Moral e os Bons Costumes. É sobre ele que eu queria falar aqui hoje, trazer um pouco do panorama desse trabalho. É um trabalho que está estruturado basicamente em 4 frentes, 4 capítulos, e nele eu busco sustentar 2 ideias principais. A primeira delas é a de que havia uma política sexual da ditadura brasileira. Quando a gente fala de ditadura no Brasil, em geral, isso na historiografia, mas também no debate público mais amplo, no geral, há um certo entendimento, de que teria havido uma ditadura no Brasil muito violenta em termos políticos, ainda que hoje a gente conviva com discursos negacionistas, revisionistas em relação a isso, mas há uma certa consolidação que passa por instituições do Estado brasileiro, comissões que foram montadas, decisões do próprio Poder Judiciário,
no sentido de sustentar que a ditadura ela foi bastante violenta de um ponto de vista político. Mas quando se fala no âmbito moral, há uma certa compreensão de que a ditadura poderia ter sido branda, de que ela não teria tido esses traços repressores tão marcados e que teria sido tolerante com uma sociedade que estava em movimento, né, questionando papéis de gênero tradicionais, questionando a cultura hegemônica também, enfim, com uma juventude rebelde, né, dos anos 60, 70, movimentos de contracultura e assim por diante. Mas uma das ideias centrais do livro é justamente combater essa narrativa de que a ditadura teria sido, entre aspas, branda, de um ponto de vista moral. O que eu sustento, né, a partir das fontes, vou falar um pouco mais delas a seguir, é justamente que a ditadura ela teve um componente moral muito central, que não era algo acessório, não era algo secundário. É evidente que todo regime político ele tem embutido ali suas políticas sexuais, né? Ele tem, de alguma maneira, a veiculação de valores morais, de ordem social, de hierarquias, né, de papéis que são atribuídos aos gêneros, padrões de família, né, que são reconhecidos ou não, e assim por diante. Mas na ditadura brasileira, o que eu sustento é que essa política moral, além dela ter existido de maneira coerente, né, em um estado heterogêneo, como eu digo lá, então é algo extremamente complexo, que eu busco analisar as várias agências estatais para mostrar a complexidade dessas políticas sexuais no plural. E, ao mesmo tempo, eu também sustento como uma segunda ideia central do livro que quando houve um processo de liberalização política, ou seja, quando se desencadeia, no meados da década de 70, né, 73, 74, se desencadeia o projeto de distensão da ditadura, né, um projeto elaborado ainda no governo Geisel, como uma abertura lenta, gradual e segura, né, sob essa fórmula bastante conhecida, é nesse momento também que me parece, para compensar a abertura política, ocorre um endurecimento moral do regime. Então, paradoxalmente, no momento em que a repressão ela está arrefecendo de um ponto de vista político, porque os grupos de resistência armada foram todos exterminados, perseguidos, né, já não tinha uma resistência expressiva mais desse ponto de vista, né, da clandestinidade, de grupos de luta armada, você tem um processo de endurecimento moral, ou seja, a ditadura ela vai se preocupando mais com questões morais que estavam afligindo a sociedade brasileira, dando uma resposta para setores conservadores de que a liberdade política poderia estar começando a ser assegurada para uma oposição, mas nem todos os grupos caberiam ainda dentro dessa transição, né, de um projeto bastante estreito de transição e de democracia. Entre esses grupos que não caberiam, que não tinham lugar assegurado, está essa comunidade LGBT, ou como se dizia à época, a comunidade homossexual. Então, a partir dessas duas hipóteses centrais, né, que eu vou analisando uma série de fontes históricas desse período. Eu trabalho muito com arquivos públicos, né, então Arquivo Público do Estado de São Paulo, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, também Arquivo Nacional, e fiz várias pesquisas nesses arquivos. É muito difícil, uma nota também metodológica, assim, né, é muito difícil pesquisar esse tipo de tema, né, em arquivos oficiais. Primeiro porque são raros, né, os registros, há um apagamento, uma invisibilização dessas memórias, ao mesmo tempo em que há uma desorganização muito grande desses acervos, né, eles não são catalogados a partir dessa chave de leitura, a partir desse olhar, e muitas vezes esses documentos eles reproduzem visões que são preconceituosas, visões que são violentas, inclusive, em relação à população LGBT. Então, isso nos exige um certo cuidado, né, no modo de analisar, de buscar essas fontes. Mas, à luz desses cuidados, né, foi possível encontrar muitas coisas interessantes que eu vou compilando no livro, né, além de trabalhar também, junto a esses arquivos públicos, trabalhar com acervos que são privados, né, de pessoas que viveram nesse período, pessoas que
militaram, né, que se engajaram no começo do processo de organização política da comunidade homossexual brasileira, né, no começo do movimento homossexual brasileiro, e, além disso, também trabalhando muito com fontes jornalísticas, né, e literárias daquele momento, que são fontes fundamentais para compreender melhor, né, ainda que muitas vezes se reproduzam também nessas fontes visões estereotipadas das sexualidades dissidentes, de gênero dissidentes. Então, é preciso também, mais uma vez, né, essa nota de cuidado quando trabalhando com esses elementos, com esses materiais. Mas, a partir do que foi possível encontrar, eu organizo em 4 capítulos o livro, como eu disse. No primeiro capítulo, eu abordo uma dimensão que é a dimensão mais visível, né, dessa repressão, é a violência nas ruas, as várias perseguições, operações policiais que foram realizadas e que mostram o grau de violência que a comunidade homossexual estava submetida. Então, são prisões arbitrárias, torturas das mais diversas, uma série de outras práticas, né, como a extorsão, chantagens, enfim, uma série de práticas de violência que eram empreendidas por forças da segurança pública, forças militares do Estado brasileiro. É importante dizer que meu foco nessa pesquisa é o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, né, onde eu já estava trabalhando com essas fontes, e por uma questão de recorte também territorial, foi importante, né, fazer essa seleção, mas há vários outros estudos, né, e muito material que eu fui encontrando, e que eu chego a mencionar também, mas pessoas que têm se aprofundado também nesses estudos em outros lugares do Brasil. Isso é muito importante, para a gente ter um panorama mais amplo também dos efeitos e do impacto da ditadura em todo o território nacional. Então, nesse primeiro capítulo, né, eu me dedico a essa face mais visível da violência, que é essa violência operada pelas forças policiais. Então, eu mostro como existia um circuito moral de repressão, diferenciado do circuito da repressão política, num sentido mais estrito, né, porque toda moral é política, e aí eu até discorro um tanto sobre isso, discordando de leituras que apartam a ditadura entre uma repressão moral e uma repressão política, como se fossem distintas, né. O que me interessa entender é justamente essa organicidade, né, a maneira orgânica como se articulam essas dimensões todas, né, e como a moral é extremamente politizada nesse contexto da ditadura. Mas eu mostro como esse circuito moral era feito, com uma tentativa da ditadura de dessexualizar o espaço público, porque não à toa era nesse momento também, né, fruto de um processo das lutas de liberação sexual, da revolução sexual que se desenrola desde a década de 40, 50, né, com os grandes centros urbanos se afirmando com regiões de sociabilidade, de pegação, com possibilidades de anonimato que as grandes cidades produziam. Tudo isso faz com que, né, junto ao movimento de contracultura, né, a luta pelos direitos civis das pessoas negras, a guerra do Vietnã e o movimento pacifista, o movimento hippie, geração beatnik, enfim, uma série de condições culturais importantes também, que acabaram fazendo com que houvessem mudanças importantes de um ponto de vista da lógica das cidades e dos territórios. Então, de alguma maneira, né, a ditadura se implanta tentando dar uma resposta a esses elementos e fazendo com que haja um tipo de controle, né, de contrarrestar mesmo esse processo de mudanças culturais que estavam já em curso. Então, a ditadura, né, opera esse circuito moral de repressão, né, política. Não havia uma tipificação legal da homossexualidade, não era um crime ser homossexual, mas a ditadura se valeu de uma série de dispositivos normativos para perseguir essas dissidências. Então, contravenção penal da vadiagem, perturbação à moral e à ordem pública, moral e bons costumes, que é uma formulação que eu uso no título do livro, que estava na Lei de Imprensa de 1967, atentado violento ao pudor. Todos esses tipos penais flexíveis, bastante elásticos, eram usados para enquadrar essa população nas ruas e prender, extorquir
torturar e assim por diante. Então, esse circuito moral da repressão aconteceu em vários lugares do país de um modo muito marcado. Além disso, né, no segundo capítulo, eu busco examinar a maneira como a censura operou no país. Né? E a censura, muitas vezes falamos da censura, mas olhando para uma dimensão estritamente política da censura, né? Aquela censura que estava nos grandes jornais, nas grandes publicações diárias, em que nas redações havia ali um censor que acompanhava aqueles conteúdos, que vetava trechos e assim por diante, ou mesmo das canções de protesto, né, do Geraldo Vandré, do Chico Buarque, mas houve uma dimensão da censura, e que é muito mais significativa do ponto de vista quantitativo mesmo, que era moral, que estava tentando para certas mensagens, conteúdos veiculados por obras de arte, por letras de música, por peças de teatro, por livros, e que havia essa preocupação do ponto de vista exclusivamente moral. Então, eu analiso casos da censura operando e mostro os mecanismos, né, dessa censura operar no Brasil, de diversas maneiras, né, em diversas frentes. E aí é importante chamar a atenção para o fato de que não há um início da censura com a ditadura, né? A gente tem uma tradição censória muito grande no Brasil, assim como uma tradição de violência de Estado também na rua contra populações e corpos tidos como indesejáveis. Mas a ditadura, e essa é uma das ideias importantes do livro, né? A ditadura, ela não inventa, ela não cria, mas ela institucionaliza em um grau sem precedentes esse tipo de política sexual. Né? Então, a ditadura, ela de alguma maneira ressignifica o alcance, o sentido dessas práticas de perseguição que já vinham convivendo, né, numa estrutura de longa duração em relação a essas populações vulnerabilizadas no nosso país. Então, nesse momento, a censura, ela vai passar por diversas linguagens, né, não porque eram publicações marxistas, porque faziam apologia do comunismo ou algo que o valha, mas simplesmente porque tematizavam formatos de família diferentes, né, diferentes do padrão heteronormativo patriarcal. Eram publicações que também desafiavam padrões muito estritos de gênero, né, do masculino e do feminino, e das expectativas em torno de cada um desses papéis na nossa sociedade. Publicações que traziam, né, ideias que podiam afrontar valores religiosos que estavam em voga naquele momento. Basta lembrar que uma das principais bases de sustentação do golpe de 64, do golpe civil-militar de 64, da própria ditadura que se seguiu daí, o campo religioso, né, sobretudo em torno da Igreja Católica, muito forte nesse momento, que embalou ali as marchas da família com Deus pela liberdade, que foram manifestações massivas por todo o território brasileiro, com centenas de milhares de pessoas, clamando justamente a ordenação social, né, a hierarquia, os valores, o respeito a valores tradicionais e religiosos. Então, a censura vai operar muito nessa chave, né, de moralizar esses conteúdos, de tentar coibir a circulação. Uma fórmula muito utilizada nos pareceres censórios, né, é a de que seria uma espécie de apologia ao homossexualismo, né, entre aspas, como se dizia naquele momento, que esses conteúdos, ao divulgar práticas, identidades homossexuais, acabariam estimulando as pessoas a seguirem, né, em práticas equivalentes. Então, é um receio que muitas vezes hoje retorna, né, ainda de formas diversas, mas a ideia de que você exibir uma família homoafetiva, de você ter pessoas trans também com visibilidade, que isso implica uma certa apologia, né, que as pessoas se sentem convencidas. Se você mostrar um beijo gay na novela, as pessoas vão se sentir quase que compelidas a viver desse modo, ou seja, há um receio aí muito grande, né, que mostra também a fragilidade do que é a construção patriarcal e heteronormativa do desejo das identidades, né, mas
que não se pode veicular, não se pode divulgar, não se pode visibilizar esses modos de ser, esses modos de vida. Então, isso era muito forte, né, nos pareceres. E a gente teve censuras as mais diversas, né, desde músicas do Gilberto Gil com a Rita Lee, né, uma música de leve, que eles gravaram uma versão dos Beatles, de Get Back, e que foi censurada por questões morais, música do Ney Matogrosso também, censurada, Johnny Pirou, uma versão que ele faz a um clássico do rock norte-americano, e uma série, né, Luiz Airão, que faz uma música chamada Homossexual, que não tinha nada de erótico, de pornográfico, apelativo, né, mas que era algo muito singelo, falando sobre a inadequação e as dificuldades de um homossexual de viver numa sociedade preconceituosa. Então, todos esses elementos vão mostrando como havia, né, nos censores uma concepção, e no discurso dos censores é muito visível isso, né, na maneira como eles escrevem, na repulsa que eles registram nos seus pareceres, na linguagem ali, como que eles têm uma certa visão moral ali muito forte, muito mais forte do que a base legal da censura, né? Era evocada muito a impressão subjetiva causada neles, daqueles conteúdos, mais do que a base, o fundamento legal para a decisão que eles estavam tomando, né? Então, na censura se combinam esses elementos da formação pessoal moral do próprio censor, com algumas disposições muito amplas do que era a censura ali, não havia uma legislação também tão estrita, né? Se utiliza a mesma legislação que vem da década de 40, na era Vargas. Então, é muito interessante ver como os censores acabam adotando visões muito pessoais nesses documentos que eu fui analisando da censura. Mas peças de teatro também, né, foram censuradas, e algumas foram permitidas de circular por uma lógica interessante também da censura, de cálculo estratégico ali, né? Então, tem um exemplo que eu dou no livro de uma peça do Darcy Penteado, que é uma figura importante no começo da organização do movimento homossexual brasileiro. A peça se chama Engrenagem do Meio, é uma peça que tem uma atriz travesti representando uma personagem trans, que é muito interessante, né, porque esse debate sobre representatividade se coloca ainda hoje, e nessa época essa peça já trazia de uma determinada maneira importante isso. E nessa peça, os censores olham, veem um conteúdo de fato que afronta, né, a moral ali que eles estavam tentando preservar, e aí eles acabam dizendo o seguinte, né, nesse parecer, que como o teatro é uma coisa pouco frequentada, poucas pessoas vão, não é um meio de comunicação amplo assim, é melhor não censurar e deixar liberar essa peça, porque pouca gente vai ver. Se a gente censurar, a gente vai acabar divulgando mais esse conteúdo, porque vai chamar a atenção, né? Então é curioso porque aparece daí essa maneira, né, de fazer um juízo que já não é um juízo de conteúdo, mas que é um juízo estratégico sobre reprimir ou não reprimir, censurar ou não censurar, a partir do que isso pode significar de, enfim, de impacto mesmo do ponto de vista do conhecimento, né, daquela obra artística. E são vários outros exemplos no campo da literatura também, né? Então, um exemplo que eu examino, que há muito material da censura naquele momento, são as publicações da Cassandra Hills, uma escritora lésbica que já tinha tido livros censurados antes do golpe de 64, mas que vai ter ali uma quantidade muito grande de dezenas de livros censurados durante a ditadura, né? E a Cassandra Hills vendia livros, né, de uma maneira muito grande, né? Uma das escritoras que mais vendeu livros no Brasil, na casa do 1 milhão de livros mesmo, ela chegou a alcançar toda a sua produção, e a Cassandra tinha muita dificuldade, ela escrevia com pseudônimo, né, Cassandra já era um pseudônimo dela, ela mudava esses nomes periodicamente para tentar publicar, às vezes com nomes masculinos, porque havia essa perseguição muito grande de seus livros sendo censurados, incinerados, e ela tendo prejuízos muito significativos, né,
que vivia da própria literatura, e ela relata isso em vários momentos, mas ali tinha uma questão muito marcada, né, de como a lesbiandade incomodava esses setores conservadores, e como que a Cassandra, ao falar de lesbiandade, não apenas de lesbiandade, mas de sexualidade feminina de um modo mais amplo, né, muitas mulheres heterossexuais consumiam essa literatura, né, e isso também incomodava, porque tocava nas relações de gênero, relações desiguais de gênero, que organizam a nossa sociedade. Além desse elemento também, né, da censura, então, falo tanto das repressões e violências policiais, e no segundo capítulo da censura, no livro eu também busco examinar uma dimensão que me parece fundamental, que não é só da repressão, mas também da resistência, ou seja, de como que, mesmo em um contexto adverso como esse, da ditadura, de muita violência, de muita repressão, de muita perseguição, foram possíveis iniciativas de aglutinação, de publicações, de organização política dessa comunidade homossexual. Então, nos outros 2 capítulos, 3 e 4 do livro, eu examino o modo como se deu, né, no fim da década de 70, nesse contexto ambíguo, né, em que, de um lado, você tem os frutos de um milagre econômico, que já estava dando sinais de esgotamento, mas que tinha promovido e contribuído para o inchaço dos grandes centros urbanos. Então, você tem uma comunidade grande nesses lugares, né, com acesso, né, a mais boates, bares, lugares de pegação e etc. Um processo de liberalização, de abertura, que vai se refletir na imprensa, numa imprensa alternativa que vai se mobilizando contra a ditadura e que vai escapando das tentativas de censura e de perseguição. E, ao mesmo tempo, essas operações policiais da rua e o endurecimento moral, né, que vai acontecendo também nesse contexto do fim da década de 80. Tudo isso é o caldo em que vai surgir, né, o Grupo Somos, que é o grupo pioneiro, organizado em maio de 1978, que era o grupo que, de início, se chamava Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, mas que logo vai assumir esse nome Somos, em homenagem a um grupo argentino, a Frente de Liberação Homossexual, que tinha uma publicação assim chamada Somos. Então, o Grupo Somos vai se organizar em maio de 1978, e logo antes, em abril de 78, vai sair o número 0 também do jornal Lampião da Esquina, que é um jornal que vai ter um papel fundamental do ponto de vista da criação de uma esfera pública, de circulação de informação, de ajudar a produzir processos de identificação, de coletivização dessas compreensões sobre sexualidade e gênero no Brasil, e que vai circular durante 3 anos, de abril de 78 até 1981. Então, nesse momento, né, eu examino num capítulo Somos, no outro capítulo Lampião da Esquina e essa imprensa homossexual, mostrando como que, nesse contexto, né, da violência e da repressão, as iniciativas anteriores elas não conseguiam ir adiante, né? A gente tem relatos de tentativas de organização de congressos em vários momentos da história brasileira e da própria ditadura, né? A gente tem iniciativas importantes de aglutinação, que são iniciativas também de resistência política, né? Então, as pequenas festas que eram organizadas nas casas das pessoas, concursos de Miss Gay, Miss Travesti, tudo isso tem uma dimensão muito importante de resistência também, né? Tanto de um ponto de vista individual como coletivo, mas fato é que um movimento social no sentido da sociologia política, né? Um movimento que tem um repertório, que tem uma estabilidade, que tem um tipo de organização e de ação coletiva específicos também, ele só surge nesse momento em 1978. Né? Então, é quando o movimento se organiza e isso vai acontecer em 1978 na cidade de São Paulo, logo em seguida em vários outros lugares do país nós vamos ter grupos organizados, então de um grupo, né, em 1978 no começo, primeiro semestre, a gente vai ter já em 1980 22 grupos organizados por todo o país, né, de norte a sul do Brasil, enfim, todas as regiões, a gente já vai ter grupos se organizando, promovendo diálogos entre si, encontros, né, e o Lampião da Esquina vai ser um instrumento fundamental também para isso.
Esses grupos, de início, eles tinham um caráter mais de construção de identidade, né, um grupo de construção mesmo de um sentido de homossexualidade que não estava dado. Às vezes a gente pressupõe nisso, né, que há uma clareza sobre o que é ser homossexual. Ali havia todo um debate sobre ser homossexual, estar homossexual, transar homossexual, né, não tinha a cristalização de uma identidade do modo como hoje é dada, e também questionada, né, enfim, mas era o começo de um processo, então eram grupos de autoidentificação, né, que as pessoas chegavam, não exatamente já para fazer uma política num sentido de atuar radicalmente na mudança das estruturas da sociedade, mas que chegavam muito nessa perspectiva de conhecer outras pessoas, né, de se identificar, de dialogar e poder avançar numa agenda comum, né, e compreender o que era ser homossexual nesse contexto. Esses grupos vão ter um papel importante, né, então conseguem, de alguma maneira, avançar nessas formulações, conseguem trazer muita gente para a militância, vão adotar um engajamento muito grande, né, nas lutas pela redemocratização do país, no bojo de outros movimentos, com uma visão muito interseccional, então o movimento feminista, que ressurge em 1975, o movimento negro, com o movimento negro unificado em 1978 também, o Grupo Somos em 1978, o movimento estudantil em 1977, ou seja, as grandes mobilizações que vão sendo retomadas e a rearticulação da sociedade civil no Brasil vão contar com esse apoio muito significativo também do movimento homossexual brasileiro. E o Lampião da Esquina teve um papel fundamental, porque ele colaborou bastante para esse processo de construção coletiva. Né? Não havia uma publicação de caráter nacional, não tinha mecanismos de comunicação, né, como hoje se tem na internet, etc. Então, as publicações impressas eram fundamentais nesse momento, e não havia uma publicação nacional com essa abrangência e com a qualidade política e literária que o Lampião tinha. O Lampião conseguia trazer uma compreensão muito sofisticada, muito crítica sobre várias das questões envolvendo a comunidade homossexual no Brasil. Então, o Lampião, ele era um jornal que circulava mensalmente, todo o acervo dele está digitalizado, é fácil de encontrar, é só colocar no Google Grupo Dignidade Lampião da Esquina, que é possível encontrar esse acervo, né, os números todos disponíveis. E o Lampião circulava mensalmente, né, numa tradição aí de uma imprensa LGBT que já existia publicações menores, né, pequenas, que circularam em vários momentos no país, e o Lampião conseguiu, né, trazer uma contribuição que foi fundamental nesse processo de amplificação, circulando mais de 15 mil edições mensais pelo país, com sessões diversas, né, desde entrevistas com figuras como Alessi Brandão, como Lélia Gonzalez, como Abdias do Nascimento, como Ney Matogrosso, Cassandra Rios, enfim, uma série de personalidades, Fernando Gabeira, né, personalidades políticas, intelectuais, que eram fundamentais nesse processo de resistência à ditadura e dos ditos novos movimentos sociais, que também estavam se rearticulando. Então, Lampião ajudou e contribuiu, né, com a construção de um diálogo amplo desses setores de oposição à ditadura. E o Lampião também trazia conteúdos, né, como apresentando cidades brasileiras, né, e o roteiro LGBT, o roteiro gay de cidades brasileiras. Era um jornal composto por homens gays, né, não havia mulheres no conselho editorial, mas em vários momentos as mulheres também lésbicas do movimento ocuparam os espaços das páginas do Lampião, trazendo essas discussões. E havia ali formulações muito sofisticadas e avançadas em relação a diversas temáticas, né, inclusive conectando com acontecimentos internacionais. Então havia uma perspectiva também internacional importante, e também algumas limitações, né, daquele momento histórico. Então, era difícil, por exemplo, o debate da travestilidade no Lampião. Havia muitas vezes uma perspectiva transfóbica, que não compreendia
aí a especificidade de uma identidade travesti, né, que atrelava ainda orientação sexual à identidade de gênero, e havia ali concepções bastante problemáticas, mas comuns naquela época nas páginas do Lampião, a mesma coisa em relação à bissexualidade, em que não havia uma elaboração ainda muito grande em relação a isso, e o Lampião acabava reproduzindo também certas visões preconceituosas em relação à bissexualidade. Mas, apesar dos limites, é um jornal que teve um papel inegável de importância para essa aglutinação, inclusive divulgando nas suas páginas iniciativas do ativismo, né? Então, por todo o país. Então, as pessoas podiam conhecer os grupos ativistas, entrar em contato com esses grupos, e isso foi muito importante, né, para construir uma comunidade política também homossexual. O jornal ele circula durante 3 anos, né, ele tem uma crise financeira permanente, porque é muito difícil distribuir, né, rodar o jornal, e isso dificulta muito a continuidade do projeto. Além disso, há uma repressão da ditadura, né, os editores são fichados, há uma devassa contábil feita no jornal, a ditadura fez isso com algumas publicações da imprensa alternativa, né, para não censurar abertamente, fazia devassas contábeis para tentar pegar alguma irregularidade fiscal e fechar essas publicações. Isso também é muito bem documentado por uma série de fontes dos arquivos oficiais da época, né, como essa iniciativa estava sendo calculada e tentada. Mas o jornal ele vai entrar numa crise ali no começo da década de 80, né, por conta dessas razões, por conflitos também de visões internas, que vão acabar encerrando o ciclo de publicação do Lampião da Esquina em 1981. De qualquer modo, ele deixa uma herança bastante importante, né, tanto porque seus editores se tornaram pessoas que seguiram engajadas na discussão, né, e no movimento LGBT. Então, João Silvério Trevisan, um dos grandes exemplos ali, né, ele era um dos editorialistas do Lampião, e é uma figura de referência até hoje, né, nos estudos LGBTs, enfim, sempre esteve engajado no movimento também, no Grupo Somos e outros. Mas é um jornal que deixa também um acervo importante, que vem sendo cada vez mais explorado e analisado. Então, esse panorama, né, que rapidamente eu fui traçando aqui no livro, que eu faço no livro, é um panorama para mostrar, né, que nesse momento da ditadura é preciso, sim, a gente conhecer e visibilizar essa dimensão da repressão, da violência de Estado, e que isso se torna ainda mais fundamental num contexto como o que nós vivemos, né, de reação conservadora, de autoritarismo político, conservadorismo moral combinados, né, na forma do bolsonarismo, e que é algo extremamente retrógrado, né, do ponto de vista dos avanços dos direitos sexuais e reprodutivos, que a gente tem assistido, né, e não à toa esses setores, né, fazem apologia da ditadura e fazem apologia da família patriarcal heteronormativa, né, essas coisas caminham juntas na experiência brasileira. Então é muito importante a gente conhecer essa dimensão da repressão e das violências para evitar que isso se repita, ao mesmo tempo que é muito importante a gente reconhecer essa dimensão também e visibilizar a dimensão da resistência, né, para fazer justiça à memória também das pessoas que lutaram justamente para questionar e para colocar em xeque essas imposições do autoritarismo, né, de tentativa de controle dos corpos, dos desejos, das identidades. Então, no livro eu busco muito fazer essa análise cruzada, né, sempre da repressão e da resistência também, muito na trilha dessa máxima, né, Foucaultiana, de que onde há repressão, há resistência. É importante essa arqueologia da resistência para a gente justamente iluminar essas iniciativas, né, saudar, celebrar essas iniciativas de resistência que foram e que são fundamentais para a construção de uma democracia que mereça esse nome, enfim, e com respeito a direitos humanos e à diversidade. Então, esse é um trabalho, e caminhando aqui para o encerramento, né, um trabalho em que eu busco trazer, né, nesse livro, um estudo historiográfico. Ele tinha muito essa dimensão de uma pesquisa historiográfica, de um cruzamento que era pouco explorado na literatura, né, específica, especializada,
que é o cruzamento entre ditadura e diversidade sexual e de gênero, né, autoritarismo e diversidades, e que tinha um caráter muito historiográfico quando eu comecei essa pesquisa lá no começo dos anos 2010. Mas a conjuntura brasileira também, né, sobretudo pós-2016, num processo de desdemocratização muito visível, acabou dando outros sentidos e contornos para o trabalho. Né? Então, o livro sai nesse contexto em que essas duas agendas, né, da ditadura e da diversidade sexual e de gênero, elas estão no centro da arena política. Né? Elas foram muito mobilizadas na eleição de 2018, são muito mobilizadas pelo bolsonarismo, e acho que isso também confere uma atualidade, né, importante para o trabalho, que quando eu comecei a pesquisa não me parecia tão evidente. Né? Achava que estava fazendo um estudo sobre um período passado recente, ainda que com uma série de pendências e legados no presente, mas que não tivesse essa dimensão tão flagrante, aí, tão evidente, né, no presente como tem se tornado. E acho que conhecer essa história é fundamental para que a gente consiga interromper esse ciclo de autoritarismo, esse ciclo de violência que a gente tem visto, né, que assumiu essa forma contemporânea do bolsonarismo, e para a gente retomar uma trajetória de afirmação dos direitos e da cidadania, né, de todos esses grupos vulnerabilizados, em especial da população LGBT, que tem se tornado um alvo dessas políticas de perseguição. Então, eu concluo por aqui, agradecendo novamente, esperando ter contribuído para os diálogos travados aí durante todo o seminário, e esperando reencontrá-los em breve de modo presencial. Muito obrigado novamente pelo convite, Márcio. Um grande abraço para todo mundo.